Você já percebeu que, com o passar dos anos, manter o equilíbrio se torna um desafio inesperado? É um problema que quase ninguém dá importância, até que comece a tropeçar. E aí, o medo de uma queda surge e traz com ele várias perguntas e preocupações. Será que essa falta de equilíbrio é apenas uma questão de idade? Ou há algo mais por trás disso? Prepare-se, pois hoje vamos revelar um fato surpreendente. O problema pode estar naqueles medicamentos que tomamos diariamente, acreditando que vão melhorar nossa saúde. Isso mesmo, muitos remédios que usamos regularmente, ironicamente, podem nos deixar mais propensos a quedas e até comprometer nossa segurança. Desde medicamentos que afetam o sistema nervoso até os que interferem na pressão arterial, vamos explorar como eles mexem com o nosso corpo de maneiras que talvez você nem imagine. Neste vídeo aqui do canal, Saúde é o que interessa. Vamos te mostrar uma lista com 10 medicamentos comuns que impactam o equilíbrio e aumentam o risco de queda. E um aviso importante: o número 6 da lista é um dos mais usados e pouca gente sabe do perigo que ele representa. Fique até o final e descubra se você ou alguém que ama pode estar mais exposto ao risco do que imagina. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhum conteúdo importante sobre saúde e prevenção. Adoramos saber de onde você está assistindo. Conta pra gente nos comentários. Gostamos de saber até onde nossos vídeos estão chegando. Número 1. Antidepressivos. A depressão, por si só, pode afetar nosso equilíbrio, mas o uso de medicamentos para tratá-la também tem um impacto importante. Esse efeito é particularmente comum com os antidepressivos conhecidos como ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como Prozac, Zoloft e Paxil. Esses medicamentos atuam ajustando os níveis de serotonina no cérebro, um neurotransmissor essencial para o humor, o sono e até para a forma como percebemos estímulos sensoriais. Embora o mecanismo exato de como esses antidepressivos afetam o equilíbrio não seja totalmente claro, estudos sugerem que ele está relacionado a mudanças na forma como o cérebro processa as informações sensoriais. Algumas pessoas relatam uma sensação de instabilidade semelhante à de estar em um barco, um tipo de tontura leve e constante. Os ISRS são amplamente prescritos por serem eficazes no combate à depressão e ajudarem milhões de pessoas. No entanto, se você faz uso desses antidepressivos e começou a sentir dificuldades com o equilíbrio, não ignore esse sinal. Converse com seu médico para avaliar possíveis ajustes ou alternativas que possam reduzir esses efeitos colaterais e ajudar você a se sentir mais seguro e estável. Medicamento que pode causar perda de equilíbrio. Número 2. Medicamentos para pressão arterial. Os medicamentos que reduzem a pressão arterial formam uma das categorias mais impactantes quando falamos de perda de equilíbrio. Quase qualquer remédio que diminua a pressão pode causar tontura, especialmente em situações onde há uma queda súbita da pressão, como ao se levantar rapidamente. A explicação para isso é simples. Quando a pressão arterial cai muito rápido, o fluxo de sangue para o cérebro é reduzido, gerando tontura ou sensação de cabeça leve. Entre os medicamentos mais comuns nesse grupo estão os diuréticos e os beta-bloqueadores, amplamente usados por milhões de pessoas para controlar a pressão alta e evitar problemas graves como infartos e derrames. Para a maioria, os benefícios desses remédios compensam os riscos, mas se você usa medicamentos para pressão arterial e começou a sentir tonturas, principalmente ao se levantar, é essencial conversar com seu médico. Pode ser que um ajuste de dose ou até uma troca de medicamentos sejam necessários. Além disso, vale destacar que esse tipo de tontura é ainda mais comum em pessoas idosas. Com o envelhecimento, o corpo perde um pouco da capacidade de regular a pressão sanguínea de forma rápida e eficaz, aumentando o risco de quedas. Medicamento que pode causar perda de equilíbrio. Número 3. Remédios para dormir. Nesta categoria estão tanto os medicamentos prescritos para dormir quanto os auxiliares vendidos sem receita. Muitos desses remédios atuam de forma parecida com os ansiolíticos, ao deprimir o sistema nervoso central para induzir o sono. No entanto, esse efeito sedativo pode afetar a coordenação motora e o equilíbrio de maneira significativa. O risco de desequilíbrio não se limita ao período de sono. Esses medicamentos podem causar sonolência e instabilidade até mesmo depois que você acorda. Esse efeito é tão relevante que a FDA, órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, exige que alguns remédios para dormir tragam aviso sobre o risco de comprometimento no dia seguinte. Se você tem dificuldade para dormir, pode ser interessante considerar alternativas não farmacológicas antes de recorrer a medicamentos. Melhorar a higiene do sono.
Praticar técnicas de relaxamento e até a terapia cognitivo-comportamental para insônia são estratégias que podem ser eficazes e minimizar o risco de efeitos colaterais. Medicamento que pode causar perda de equilíbrio. Número 4. Antihistamínicos. Pode ser surpreendente, mas os medicamentos para alergia que encontramos facilmente na farmácia podem afetar o equilíbrio. Isso é especialmente comum com os antihistamínicos mais antigos, como o Benale. Esses medicamentos agem bloqueando a histamina, substância responsável pela resposta do sistema imunológico e também pelo estado de alerta. Quando a histamina é bloqueada, é comum sentir sonolência, o que pode afetar o equilíbrio. Embora os antihistamínicos mais modernos, como Claritin e Loratadina, tenham menos probabilidade de causar esses efeitos, algumas pessoas ainda podem ser sensíveis. Se você precisa tomar antihistamínicos regularmente, é uma boa ideia conversar com seu médico para entender qual opção pode ser mais segura e apropriada para você. Número 5. Medicamentos para diabetes. Se você tem diabetes, já possui um risco maior de enfrentar problemas de equilíbrio, devido aos possíveis danos nos nervos. No entanto, alguns medicamentos para diabetes podem agravar ainda mais esse risco. A insulina e outros remédios que reduzem os níveis de glicose no sangue podem, em certos momentos, causar uma queda brusca na glicose, levando à hipoglicemia. Esse estado pode provocar sintomas como tontura, confusão mental e perda de equilíbrio. O risco é particularmente alto com o uso de insulina e com uma classe de medicamentos chamada sulfonilureias. Por isso, é fundamental monitorar de perto os níveis de glicose no sangue ao usar esses medicamentos e estar atento aos sinais de hipoglicemia, para poder agir rapidamente caso eles apareçam. Medicamento que pode causar perda de equilíbrio. Número 6. Medicamentos para o coração. Além dos medicamentos para a pressão arterial, outros remédios cardíacos também podem impactar o equilíbrio. A digoxina, por exemplo, usada no tratamento de insuficiência cardíaca e arritmias, pode causar tontura e até alterações visuais. Já os antiarrítmicos, indicados para tratar batimentos cardíacos irregulares, podem afetar o equilíbrio devido aos seus efeitos no coração e no ouvido interno, estrutura essencial para nossa estabilidade corporal. Número 7. Medicamentos para ansiedade. Os benzodiazepínicos, como Xanax, Frontal e similares, são frequentemente prescritos para tratar a ansiedade, agindo no sistema nervoso central para acalmar os sintomas. No entanto, esse efeito sedativo pode prejudicar a coordenação e o equilíbrio, especialmente em adultos mais velhos. Um estudo revelou que idosos que usam benzodiazepínicos têm 44% mais chance de sofrer quedas com lesões. Esse risco é particularmente elevado nas primeiras semanas de uso ou quando a dosagem é ajustada. Por isso, é essencial ter cuidado extra ao iniciar ou alterar a dosagem desses medicamentos. Número 8. Medicamentos para dor. Esta categoria engloba tanto analgésicos vendidos sem prescrição quanto opioides. O impacto desses medicamentos no equilíbrio pode variar conforme a substância, mas muitos deles têm o potencial de causar tontura ou afetar a coordenação. Os opioides, em particular, são bastante arriscados. Eles se ligam aos receptores opioides no cérebro, o que pode prejudicar tanto o equilíbrio quanto a coordenação. Além disso, esses remédios podem induzir sonolência e afetar o julgamento, aumentando ainda mais o risco de quedas. Mesmo analgésicos comuns, como ibuprofeno e paracetamol, podem causar tontura em algumas pessoas, embora isso seja menos frequente. Medicamento que pode causar perda de equilíbrio. Número 9. Embora o Parkinson em si cause problemas de equilíbrio, os medicamentos usados para tratar a doença também podem gerar efeitos colaterais. Remédios como a levodopa, que aumentam os níveis de dopamina no cérebro, podem, em alguns casos, causar uma queda na pressão arterial ao se levantar, resultando em tontura. Embora esses medicamentos sejam fundamentais para controlar os sintomas do Parkinson, é importante monitorar de perto os efeitos colaterais. Ajustes na dosagem podem ser necessários para minimizar esses efeitos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Medicamento que pode causar perda de equilíbrio. Número 10. Antibióticos. Embora a maioria das pessoas não associe antibióticos a problemas de equilíbrio, certos tipos, como os aminoglicosídeos, podem causar danos no ouvido interno. Esse dano pode resultar em problemas permanentes de equilíbrio e até perda auditiva. Esses antibióticos são geralmente prescritos apenas para tratar infecções graves, quando outras opções não são eficazes. No entanto, se você for prescrito um antibiótico dessa classe, é fundamental estar ciente dos possíveis efeitos colaterais e conversar com seu médico sobre alternativas.
E quando você está tomando algum desses medicamentos e começa a sentir tontura ou perda de equilíbrio, o que fazer? A resposta não é simplesmente parar de tomar os remédios. Para muitas pessoas, os benefícios desses tratamentos superam os riscos. Porém, é essencial estar ciente dos possíveis efeitos colaterais e adotar algumas medidas para minimizar os riscos e garantir mais segurança no dia a dia. Fique com a gente até o final, porque agora vamos compartilhar 10 dicas incríveis para reduzir o risco de quedas e melhorar o equilíbrio. A dica número 8 é essencial e você já pode começar a aplicar hoje mesmo. Se você ou alguém que você conhece está tomando algum desses medicamentos, essas estratégias podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e a segurança. Vamos conferir. Mas antes de continuar, se você está gostando deste vídeo e quer continuar recebendo dicas valiosas sobre saúde e bem-estar, não se esqueça de seguir o nosso canal. Aqui sempre traremos conteúdo informativo e prático para ajudar você a melhorar sua qualidade de vida. Temos vídeos sobre uma variedade de temas, então não perca tempo e clique no botão de inscrever-se para não perder nenhuma atualização. Aproveite para ativar o sininho das notificações e deixar seu like e você sempre será avisado quando publicarmos um vídeo novo. Dica para reduzir o risco de quedas número 1. Converse regularmente com seu médico sobre os medicamentos que você está tomando. À medida que envelhecemos ou nossa saúde muda, as necessidades de medicação também podem se alterar. Seu médico pode ajustar a dosagem, sugerir alternativas ou até indicar estratégias para minimizar os efeitos colaterais. Por exemplo, se você estiver tomando remédios para pressão arterial e começar a sentir tontura ao se levantar, o médico pode ajustar a dose para ajudar a prevenir quedas. Manter esse diálogo aberto é fundamental para garantir que o tratamento continue seguro e eficaz. Dica para reduzir risco de quedas número 2. Levante-se devagar quando você muda de posição rapidamente, como ao se levantar da cama, do sofá ou de uma cadeira. A pressão arterial pode cair repentinamente, causando tontura. Levantar-se devagar permite que o corpo se ajuste à mudança de posição de forma gradual, ajudando a prevenir esse tipo de desconforto. Dica para reduzir risco de quedas número 3. Realize atividades físicas regularmente. A prática de exercícios físicos é fundamental para melhorar a força muscular, a flexibilidade e a coordenação, elementos essenciais para manter o equilíbrio. Atividades como yoga e tai chi, por exemplo, são excelentes para desenvolver o equilíbrio e a consciência corporal. Além disso, exercícios de fortalecimento muscular e resistência, realizados com a orientação de um profissional de saúde, podem ter um impacto significativo na prevenção de quedas. Dica para reduzir o risco de quedas número 4. Adote uma dieta equilibrada e mantenha-se hidratado. A desidratação é uma das causas mais comuns de tontura e pode ser facilmente evitada ao manter-se bem hidratado ao longo do dia. Além disso, uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes essenciais como cálcio e vitamina D, é fundamental para a saúde óssea, ajudando a prevenir lesões caso ocorram quedas. Dica para reduzir risco de quedas número 5. Revise seus medicamentos com frequência. Com o envelhecimento, o corpo começa a processar os medicamentos de forma diferente. O funcionamento dos rins e do fígado pode diminuir, afetando a maneira como os remédios são metabolizados. Isso pode resultar no acúmulo de certos medicamentos no organismo, aumentando o risco de efeitos colaterais. Além disso, muitos idosos utilizam múltiplos medicamentos simultaneamente, o que eleva a probabilidade de interações entre eles. Por isso, é essencial revisar todos os medicamentos que você toma, incluindo os de venda livre e os suplementos. Dica para reduzir risco de quedas número 6. Faça exames de visão regularmente. A visão é fundamental para o equilíbrio, e qualquer problema visual não tratado pode aumentar o risco de quedas. Por isso, é importante fazer visitas regulares ao oftalmologista e garantir que seus óculos ou lentes de contato estejam sempre atualizados. Dica para reduzir risco de quedas número 7. Evite o consumo excessivo de álcool. O álcool pode interagir com diversos medicamentos, potencializando seus efeitos colaterais e prejudicando ainda mais o equilíbrio. Além disso, o consumo de álcool afeta diretamente a coordenação e a percepção, o que eleva consideravelmente o risco de quedas. Dica para reduzir o risco de quedas número 8. Torne o ambiente doméstico mais seguro. Para diminuir o risco de quedas em casa, é importante remover obstáculos como tapetes soltos, instalar barras de apoio em banheiros e áreas escorregadias, e garantir que a iluminação esteja adequada em todos os cômodos. Pequenas alterações no ambiente podem ter um grande impacto na prevenção de acidentes. Dica para reduzir o risco de quedas número 9. Preste atenção aos sinais de hipoglicemia se você for diabético. Se você estiver tomando medicamentos para diabetes,
é essencial monitorar regularmente seus níveis de glicose no sangue para evitar quedas acentuadas. A hipoglicemia pode ser evitada com uma alimentação adequada, espaçando corretamente as refeições e ajustando a dose de insulina ou outros medicamentos conforme necessários. Dica para reduzir o risco de quedas número 10. Considere terapias alternativas e complementares. Além dos tratamentos médicos convencionais, algumas abordagens, como a fisioterapia vestibular, podem ser eficazes no tratamento de distúrbios do equilíbrio. Essa terapia se concentra em melhorar o funcionamento do sistema vestibular, que é o responsável pela manutenção do equilíbrio. Como os medicamentos afetam o equilíbrio à medida que envelhecemos? À medida que envelhecemos, o corpo se torna mais sensível a certos medicamentos devido a uma série de fatores. O fígado e os rins, responsáveis pela metabolização e eliminação de substâncias, podem não funcionar com a mesma eficiência de antes, fazendo com que os medicamentos permaneçam por mais tempo no corpo, o que aumenta o risco de efeitos colaterais. Além disso, o cérebro envelhecido pode ser mais vulnerável aos efeitos de medicamentos, especialmente os que atuam no sistema nervoso central, como ansiolíticos e antidepressivos. O uso simultâneo de múltiplos medicamentos, comum entre os idosos, pode resultar em interações complexas e imprevisíveis, elevando ainda mais o risco de problemas de equilíbrio. Por isso, é essencial que os idosos e seus cuidadores estejam atentos aos impactos dos medicamentos na mobilidade e segurança. Manter um diálogo constante com os profissionais de saúde pode ser crucial para evitar complicações graves. A importância da educação sobre medicamentos. Infelizmente, muitos de nós tomamos medicamentos sem compreender completamente seus efeitos ou possíveis efeitos colaterais. Isso não é culpa das pessoas, pois as bulas costumam ser longas e repletas de jargões médicos, e as consultas com os médicos, por vezes, são curtas demais para discutir todos os riscos de cada remédio. No entanto, é possível fazer um uso mais consciente dos medicamentos. Como pacientes, devemos ser proativos em relação ao nosso tratamento, buscando entender a razão pela qual estamos tomando determinado medicamento. Não tenha medo de fazer perguntas ao seu médico ou farmacêutico, como: por que estou tomando esse medicamento? Quais são os possíveis efeitos colaterais, ou existem alternativas mais seguras? Da mesma forma, os profissionais de saúde também podem ser mais proativos ao educar os pacientes sobre os efeitos dos medicamentos, especialmente em relação ao risco de quedas e outros problemas de equilíbrio, particularmente em idosos ou pessoas que utilizam múltiplos medicamentos. Entenda equilíbrio muito mais que um problema físico. Geralmente, associamos o equilíbrio a algo puramente físico, controlado pelo ouvido interno e pelos músculos. No entanto, o equilíbrio é, na verdade, influenciado por uma interação complexa de fatores, incluindo a percepção sensorial, o processamento cerebral e o controle motor. Isso significa que qualquer mudança em um desses aspectos pode afetar nossa estabilidade. Compreender essas conexões nos permite adotar uma abordagem mais integrada para a saúde. Ao prestar atenção aos sinais do corpo e ajustar o estilo de vida e os tratamentos conforme necessário, é possível gerenciar melhor os riscos e manter a mobilidade e a independência à medida que envelhecemos. Embora os medicamentos sejam fundamentais para tratar muitas condições de saúde, eles também podem ter efeitos colaterais significativos, como a perda de equilíbrio. Conhecer esses riscos é o primeiro passo para preveni-los. Se você estiver tomando algum dos medicamentos mencionados e perceber tontura ou instabilidade, não ignore os sintomas. Converse com seu médico, pois uma solução simples, como ajustar a dosagem ou trocar o medicamento, pode ser eficaz. Há diversas medidas que podem ser adotadas para reduzir o risco de quedas, desde exercícios físicos até adaptações no ambiente doméstico. Ficar atento aos sinais do corpo e manter um diálogo aberto com os profissionais de saúde são práticas essenciais para um envelhecimento saudável e seguro. Cuidar da saúde é um processo contínuo e, juntos, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e segura. Se você achou essas informações úteis, não deixe de compartilhar com amigos e familiares para que todos também saibam sobre os efeitos dos medicamentos e possam tomar medidas para proteger a saúde e segurança. E claro, queremos ouvir sua opinião. Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências com a gente. Aproveite para curtir e compartilhar este vídeo, e não se esqueça de continuar aqui no canal Saúde é o que interessa. Dá uma olhada nos vídeos sugeridos que estão aparecendo agora na sua tela, você vai adorar o que vem por aí.